hoje é lidando com nossa morte espiritual. Lidando com nossa morte espiritual. Quando pensamos, irmãos, sobre a grandeza de nosso privilégio como cristãos, né, como homens e mulheres que foram salvos por Cristo, e a grande abundância da graça de Deus, é maravilhoso ou espantoso como normalmente estamos mortos, né, para muitas coisas, sobretudo, como nós veremos, para o que é espiritual. Nós, com a mente, subscrevemos uma extensa lista de doutrinas, como as que nós cremos firmemente, mas parece, irmãos, que nós passamos a maior parte do tempo sem o poder e sem a influência dessas doutrinas que nós subscrevemos em nossa vida. Parece que não causa nenhum tipo de impressão real em nós. Mas parece, irmãos, exatamente isso. E o problema parece ser o seguinte: parece que existe uma incapacidade de alcançarmos uma exaltação da mente e da alma em conformidade com os nossos privilégios como cristãos. Parece que existe em nós uma incapacidade, uma limitação para alcançarmos uma conformidade real, um alinhamento real com aquilo que são os nossos privilégios como crentes. Às vezes, irmãos, nós encontramos, e o Senhor, em sua providência, nos mostra crentes que desenvolveram sua salvação de um modo que nos parece coerente, em termos de um ardor e de um fervor espirituais que nos impressionam. E muitas vezes, ao olharmos crentes assim, nós nos sentimos como que de alguma forma culpados diante ou na presença de tais pessoas. E por que razão, então, nós ficamos assim impressionados ou nos sentimos até culpados diante de pessoas tão brilhantes como muitas que viveram no passado e outras que nos deparamos em nossos dias? Por que razão? Porque, irmãos, nós percebemos neles que seus corações ardem continuamente com o fogo santo. Seus corações ardem, e de muitos no passado ardiam com o fogo santo. Mas os nossos corações, irmãos, por outro lado, ardem apenas de uma forma bem fraca e sem uma frequência. Não somos contínuos num ardor do coração pelas verdades espirituais do nosso Deus. Então, algumas perguntas podem ser importantes aqui. É certo, irmãos, nos sentirmos culpados por não experimentarmos mais calor de coração e afeto por Deus do que nós geralmente experimentamos? Seria exigir demais que estejamos sempre ardentes em nossos sentimentos e em nossa atitude para com as coisas celestiais? Veja, irmãos, não pensamos assim, e nós podemos dizer isso de várias maneiras, mas podemos pontuar aqui algumas brevemente. Veja, primeiro, nós devemos lembrar, irmãos, que o primeiro e maior mandamento inclui a obrigação de amar a Deus de todo o coração e com toda a alma. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Deuteronômio 6, verso de número 5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, note que isso é o que é requerido de nós. Então, é dever, irmãos, que não podemos, é fato, né, que não pode, são deveres que não podem ser cumpridos aqui por nós, esses deveres exigidos pela palavra, sem sentimentos que sejam realmente vivos, sem sentimentos que sejam realmente ativos para com Deus. Veja, se nós guardássemos de fato esse mandamento como nós deveríamos, nós precisaríamos, irmãos, alcançar o ponto em que dirigimos as energias de nossa alma para o nosso Criador com um fluxo constante e ininterrupto. Deveria ser exatamente assim, porque é isto que, por exemplo, este texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, exige de nós.
Mas qual é o fato, irmãos? O que é que nós constatamos quando observamos a nossa própria vida? O fato é que não fazemos. E o que isso, então, deveria, irmãos, provocar em nós? Deveria, irmãos, provocar em nós um peso. Um peso que nos levasse a orar, irmãos. Um peso que nos levasse a orar a Deus, clamando a Ele por mais fogo e vida divinos derramados sobre o altar do nosso próprio coração. Então, nós deveríamos, ao perceber a nossa falta de conformidade com aquilo que é requerido de nós, no que diz respeito ao nosso amor por Deus, deveríamos então clamar ao Senhor que Ele acenda a chama do nosso coração, a fim de que nos conformemos à sua própria vontade. Não deveríamos ficar indiferentes à nossa fraqueza ou à nossa falta de um alinhamento adequado com aquilo que o nosso próprio Deus requer de nós. Mas em segundo, irmãos, nós não podemos nos desculpar por nossa habitual apatia espiritual. Por que razão? Porque Jesus Cristo, que é o nosso modelo de homem, não tinha nada disso. Como Cristo era, irmãos? Cristo, ele era como que uma tocha ardente e flamejante de zelo para com Deus. Cristo, irmãos, ele estava sempre vivo para Deus, seu Pai, sempre zeloso da lei de Deus e ciumento da honra do seu Pai. Ele foi, irmãos, alguém que sempre vibrante em sua pregação e testemunho. Ele foi alguém sempre penetrante em seu julgamento dos homens e de seus motivos. Ele foi sempre fervoroso pelo Evangelho. Cristo sempre foi compassivo para com os perdidos. Em nenhuma ocasião ele vacilou. Em nenhuma ocasião houve frieza da parte de Deus no que diz respeito a esses deveres. Basta lermos os Evangelhos e logo constataremos essa verdade. Então, irmãos, qualquer coisa semelhante à morte da alma está ausente em Cristo. Os Evangelhos, como mencionei, não registram tal coisa. E por que razão, irmãos, não registra? Porque, irmãos, os Evangelhos querem que creiamos que isso estava singularmente ausente do seu caráter perfeito. Ausente do caráter perfeito de Cristo, qualquer tipo de fraqueza, qualquer tipo de morte espiritual. Cristo, irmãos, era alguém sempre ativo e vivo. O reino de Deus era tudo para Cristo. E ele vivia intensamente por este reino. Então, irmãos, por amor do reino, o que foi que Cristo fez? Por amor ao reino, irmãos, ele, primeiro, veio ao mundo, ele se encarnou. Por amor ao reino, irmãos, Cristo cumpriu toda a justiça, tudo aquilo que era exigido, que nós não conseguiríamos cumprir. Por amor ao reino, irmãos, ele operou milagres de toda sorte. Por amor ao reino, irmãos, entrou na morte e no túmulo. Por amor ao reino, irmãos, ascendeu triunfantemente à destra de Deus. Foi exatamente isto que Cristo fez por amor ao reino. Sempre com um coração ardendo e um grande amor e zelo por Deus o Pai e pelo seu reino. Então, seguir, irmãos, Cristo deve significar não apenas recebermos graciosamente as bênçãos de seu reino, mas, irmãos, seguir a Cristo deve significar também para nós andar nos passos de seu zelo por Deus. Andar nos passos de seu zelo por Deus. E quando, irmãos, então faremos isto? E quando então fazemos isto? Em grande parte, irmãos, na medida em que nós estivermos cheios do Espírito de vida e de um coração, vamos dizer assim, celestial. Então nós precisamos, irmãos, ser homens e mulheres dominados pelo mesmo amor a Deus. Ainda que em um grau não tão perfeito como o de Cristo era, ainda que em um grau menor que ele tinha e ainda tem pelo seu Pai.
Mas veja, irmãos, o fato de que nossas próprias almas estão distantes do zelo celestial de Cristo deve ser para nós um motivo de tristeza. Não estamos conformados a Cristo como deveríamos, irmãos, e isto deveria, de fato, nos entristecer. Lembrem-se, Cristo é o nosso modelo perfeito para absolutamente todas as coisas. E o fato, então, irmãos, de não estarmos em conformidade, alinhados com os passos de Cristo, que amava o reino de seu Pai e vivia por este reino, isso então explica a nossa falta de frutos. E veja, isso pode ser doloroso, irmãos, é doloroso nós encararmos a realidade. Mas nós devemos encarar a realidade. É extremamente necessário, se nós quisermos, irmãos, fazer qualquer tipo de progresso na nossa caminhada neste mundo, tendo um zelo, então, como o zelo de Cristo. Mas em terceiro, irmãos, devemos também nos sentir conscientemente culpados por nossa apatia e por nossa estagnação espiritual, porque isso contradiz tudo aquilo que nós professamos crer. Veja, irmãos, cada palavra de Deus está impregnada de espírito e de vida, como diz a palavra do Senhor em João capítulo 6, verso de número 63. Todas as doutrinas, irmãos, das Escrituras, elas deveriam e despertam afetos santos. E todas as doutrinas da Escritura, irmãos, devem acender um fogo genuíno e puro do zelo no nosso próprio coração. Veja, irmãos, é loucura e insensatez quando uma de duas coisas acontece. Quando a verdade nos chega de maneira fria, quando ela vem até nós de maneira fria, ou, segundo, quando dela nós nos afastamos friamente. Isto é algo realmente triste, é uma loucura quando a verdade nos chega de maneira fria ou quando dela nós nos afastamos friamente. Mas veja, irmãos, fato é, primeiro, é que nós não ouvimos verdadeiramente as verdades que são ditas para nós. Nós, lamentavelmente, irmãos, ainda que tenhamos um corpo de doutrina muito preciso, ainda que essas verdades sejam muitas vezes ensinadas de modo claro e preciso para nós, nós não ouvimos verdadeiramente as verdades que são ditas aos nossos ouvidos. Ou, em segundo, nós não cremos em tudo aquilo que dizemos crer. Uma das duas, irmãos. Ou ignoramos, não escutamos as verdades com o ouvido bem atento e o coração, ou realmente não cremos em tudo aquilo que nossos lábios dizem crer. Como se fossem palavras lançadas ao vento e que não tem nenhum tipo de correspondência real com aquilo que é o nosso próprio coração, com os nossos afetos. Veja, irmãos, seria bom se pudéssemos receber, diz o autor, um novo poder para apreciar tudo o que já conhecemos. Se pudéssemos conhecer aquilo que conhecemos de um modo que claramente não conhecemos hoje. Seria excelente, irmãos, se o significado do que professamos pudesse raiar sobre nossos espíritos com 7 vezes mais força e influência. A verdadeira razão, então, irmãos, teme-se, pela qual tantos cristãos hoje clamam por novas revelações e novas profecias, é que seus corações, e talvez os nossos também, nunca foram realmente tomados pelas gloriosas verdades antigas da Bíblia. Aqueles que descobriram as doutrinas da graça e descobriram nelas um tesouro de interesse e deleite, jamais, irmão, jamais se desviarão pelos atalhos de especulação humana ou das profecias fingidas em muitos lugares por aí.
somos chamados, irmãos, a examinarmos algo, nós somos chamados a examinarmos o vigor espiritual das nossas próprias almas. E, veja, irmãos, nenhum cristão verdadeiro ele está totalmente morto para Deus, de modo nenhum. Mas o grau da vitalidade espiritual, irmãos, varia enormemente de um cristão para outro. E também, muitas vezes, a nossa vitalidade espiritual varia no mesmo cristão de tempos em tempos. Por vezes estamos vigorosos, por vezes estamos grandemente abatidos e apáticos às coisas que são da parte de Deus. Então aí se faz necessário que façamos de fato alguns testes. E então nós podemos considerar 2 testes. 2 testes podem ser usados, irmãos, para avaliar até que ponto a vida espiritual está ativa em nós. E um primeiro teste é o seguinte: o que é que excita nossa mente? O que é que excita nossa mente? Nós todos, irmãos, sabemos por experiência que nós muitas vezes lemos a Bíblia e oramos por um senso de dever. Nós entendemos que por um dever nós devemos ler a Bíblia, nós devemos orar. E devemos, de fato, por dever, fazer sim essas coisas. Mas nos dedicamos às coisas do mundo com prazer e com entusiasmo. Veja, se estivéssemos mais vivos para Deus, irmãos, é certo que isso, de forma alguma, seria assim. Aquilo que mais excita, irmãos, a mente do homem é aquilo que o homem mais ama. Aquilo que mais excita a nossa mente é aquilo que nós mais amamos. Porque, irmãos, nós não encontramos tanta empolgação nas coisas celestiais quanto nas terrenas. Se não, irmãos, porque nossa alma é lenta com as espirituais e mais afins, mais achegadas às coisas terrenas. Poucos irmãos que amam o esporte precisam se esforçar a ir ao campo de treino, ao jogo. Mas, irmãos, não poucas vezes, muitos que amam a Cristo têm de se esforçar a dobrar os joelhos e a buscar o quarto secreto. Parece ser algo grandemente difícil conseguir dedicar um tempo à comunhão com o Senhor, a um tempo de devoção particular no quarto secreto de oração a Deus. Parece que os prazeres, irmãos, terrenos vêm com muita facilidade, mas aquilo que é espiritual vem com grande dificuldade. O que é isso, irmãos? Senão uma apatia, uma indiferença do nosso próprio coração com aquilo que é espiritual, com as coisas que são do nosso Deus. É como se as coisas deste mundo, irmãos, fossem superiores às coisas que são de Deus ou aquilo que nós podemos chamar de celestiais. E você pode dizer, talvez para mim, e eu posso dizer para você, por experiência própria, que isso é o que muitas vezes acontece em nossa própria caminhada. Mas veja, irmãos, o que um homem sábio ele fará? Primeiro, irmãos, ele tomará providências para repreender-se por isso mesmo. É como que ele vai ter, como que olhando para o espelho assim e exortando a si mesmo por esse tipo de comportamento, por esse tipo de passos que não são adequados. E em segundo, irmão, um homem sábio inclinará a sua alma a corrigir essa vergonhosa fraqueza enquanto viver. Vai, então, procurar, com a graça de Deus, certamente, não com a força do seu próprio braço, se conformar enquanto viver a essas verdades, as verdades do Senhor. Mas, irmãos, um problema real há em nós. O problema, irmãos, que enfrentamos ao lidarmos com nossos deveres espirituais é o seguinte, ou são os seguintes, é que os deveres espirituais são santos. São coisas santas.
Mas nós, irmãos, exceto em pequeno grau, não somos. Os deveres espirituais são santos, mas nós, em pequeno grau, o somos, mas não somos tão santos quanto como nós deveríamos ser. E então, irmãos, isso é um problema real que todos nós podemos afirmar. O nosso coração, ainda que regenerado, é ainda cheio de corrupções, irmãos. Nossos passos, nossas mãos, nossos lábios, nossa língua, nossos olhos, nossa mente, até mesmo os nossos melhores interesses são contaminados com o pecado. Isso é uma realidade, este é o problema, ou o coração do problema é o problema do coração, é o pecado que está em nós, como disse alguém. E qual então é a consequência disso? Nós acabamos tendo, irmãos, um muro de apatia para escalar, irmãos, antes que consigamos nos engajar nas coisas do reino de Deus. Um muro de indiferença, um muro de dificuldades gerados e criados por nós mesmos. Quanto mais, irmãos, honestos formos, mais perceberemos e mais nós admitiremos isso. Um puritano chamado Thomas Shepard confessou que muitas vezes preferiria morrer a orar. Eu vou repetir, irmãos. O puritano Thomas Shepard confessou que muitas vezes ele preferiria morrer do que dedicar um tempo à oração. Reflita sobre a sua vida para você que você certamente vai chegar a uma conclusão semelhante à dele. Quantas vezes nós preferimos qualquer outra coisa do que dedicar um tempo à oração secreta ao nosso Deus? Não é assim, irmãos, conosco também? Vezes, irmãos, há coisas que são de fato difíceis para nós. Difíceis para a nossa natureza humana decaída. Nós podemos listar algumas delas. Primeiro, orar. Coisa difícil para a nossa natureza humana decaída. Pregar o Evangelho por parte daqueles que proclamam a palavra. Coisa difícil para a nossa natureza humana decaída. Ouvir sermões, ouvir pregações, santificar o dia do Senhor, preparar-se de modo adequado para a ceia do Senhor, visitar os enfermos e aqueles que estão esmorecendo com conversas, irmãos, proveitosas. São todas estas coisas difíceis para a nossa natureza humana decaída, a nossa natureza humana caída. Então, essa a razão da nossa indisposição, irmãos, para estes deveres espirituais. Mas, irmãos, se nós quisermos nos erguer acima da mediocridade que prevalece, irmãos, em nossa sociedade e em muitas igrejas, e que atende pelo nome de vida cristã normal, nós precisamos agir por um novo princípio naquilo que nós escolhemos fazer. E uma primeira regra, irmãos, que precisamos para lidar com a morte espiritual é a seguinte: devemos nos disciplinar para fazer como rotina aquelas coisas que mais beneficiam a alma. Devemos fazer como rotina aquelas coisas que mais trazem benefícios para a nossa própria alma. Quais são, então, esses deveres que trazem benefícios, irmãos, para a nossa alma? E então entra aqui mais uma vez o ouvir pregação. Ouvir pregação despertadora. Isso acontece, irmãos, de modo especial, sobretudo, na adoração pública a Deus. Mas quantos são os meios através dos quais nós podemos hoje ouvir boa e fiel pregação do Evangelho? Não somente isto, irmãos, cultivar a amizade íntima com as pessoas mais espirituais, com outros crentes piedosos. Uma outra forma, irmãos, de nós crescermos, de nós sairmos da mediocridade que prevalece neste mundo. E uma terceira coisa que poderíamos sugerir, irmãos, buscar a presença de Deus por meio da comunhão secreta. Isso pode envolver, irmãos, a leitura, a meditação, a devoção particular, a oração ao Senhor Deus
em secreto. São deveres, irmãos, que são fundamentais para que nós possamos crescer. Mas uma segunda coisa, irmãos, um segundo teste. Sentimos maior preocupação com aquilo que mais preocupa a Deus. Nós sentimos maior preocupação com aquilo que mais preocupa o Senhor. Alguns crentes transmitem, irmãos, a impressão de serem homens pequenos. Eles têm fé, mas revelam interesse apenas num pequeno fragmento da causa de Deus que diz respeito a eles mesmos e no qual eles mesmos desempenham algum papel. Eles são como que peixes grandes num lago pequeno. Eles têm pouco a ver com o vasto oceano dos assuntos divinos. Em alguns casos, irmãos, são ciumentos do seu lugar e posição dentro da esfera do seu serviço. Isso, irmãos, geralmente resulta numa mentalidade de igreja pequena, cuja presunção é imaginar-se melhor do que as outras, sejam quais forem essas outras. É a morte espiritual entrando na alma de mansinho, irmãos. De mansinho. E veja, irmãos, onde Deus ele está operando, e é isto uma coisa que nós precisamos pensar. Não é, irmãos, de forma alguma uma prática ruim pensar e considerar onde Deus está mais ativamente operando. Seu prazer soberano é agir de maneiras insondáveis, nós sabemos, irmãos. Mas a sua presença sempre pode ser detectada através de certos sinais. Por exemplo, Deus se encontra na igreja e comunidade onde há mais. Primeiro, onde há mais conversas santas. No meio da comunidade do povo de Deus. Onde há mais conversas santas é onde Deus se encontra de modo especial. Deus, irmãos, se encontra numa igreja e comunidade onde há mais senso de pecado. Deus se encontra, irmãos, numa igreja ou comunidade de modo especial, onde há mais lágrimas de um arrependimento sincero. Deus, irmãos, se encontra de modo mais especial numa igreja ou comunidade onde há mais dependência de Cristo. Nosso Deus, irmãos, se encontra de modo mais especial em uma igreja e comunidade onde há, irmãos, mais oração secreta a Deus. Mas o nosso Deus, irmãos, está menos presente nas igrejas onde há mais vanglória. Nosso Deus, irmãos, está menos presente em um lugar onde há mais mundanismo. Nosso Deus, irmãos, está menos presente em um lugar onde há confiança carnal. Nosso Deus, irmãos, está menos presente em um lugar onde há mais desprezo pelos outros. O nosso Deus, irmãos, está menos presente onde há mais pompa e orgulho eclesiásticos. O nosso Deus, irmãos, ele não se faz presente de um modo especial em lugares onde esses tipos de práticas ímpias, impiedosas, são promovidas. O Senhor Deus, ele se faz presente e dá sinais da sua presença em lugares onde há a piedade sendo promovida, tanto em público quanto em particular, numa comunidade. Ali, então, quando vemos o que descrevemos aqui brevemente, conversas santas, senso de pecado, lágrimas de arrependimento, dependência de Cristo, oração secreta, tudo isso são evidências de que o Senhor está no meio desse povo. Um outro grande princípio, irmãos, para lidar com nossa morte espiritual é o seguinte: nós devemos amar mais aquelas igrejas e pessoas onde Deus está mais claramente presente. O perigo, irmãos, das afiliações e denominações artificiais é que os que delas fazem parte passam a amar apenas os que estão dentro do seu próprio grupo.
ou amar mais intensamente aqueles que pertencem à sua própria denominação. Mas veja, irmãos, isso pode nos conduzir à morte espiritual, e então poderíamos perguntar como? Se, irmãos, os dos outros grupos e denominações forem mais espirituais e piedosos do que os do nosso próprio círculo. Isso não poucas vezes acontece em que outros, de outras denominações ou grupos, são mais piedosos do que aqueles que estão ao nosso redor. O autor, então, irmãos, nos diz que o antídoto contra o declínio é amar os homens, não porque são dos nossos, ou estão do nosso lado, como dizem os políticos, mas porque esses outros homens são ricos para com Deus. É isto que importa. Eles são ricos para com Deus. Eles são homens piedosos que amam o Senhor e a sua vontade. Então, irmãos, devemos amar essas pessoas, independentemente de serem do nosso círculo ou não. Há, irmãos, muitos males quando amamos os homens na medida de sua lealdade à nossa causa, mas somente à nossa causa e não à causa de Jesus Cristo. Devemos amar, irmãos, os homens que estão apegados à causa de Cristo, não à nossa própria causa ou ao nosso próprio interesse. Mas há muitos males quando amamos o homem na medida da sua lealdade à nossa causa. Grande, irmãos, é a nossa morte espiritual quando amamos aqueles que repetem as nossas senhas doutrinárias, por assim dizer. Grande, irmãos, é a nossa morte quando evitamos aqueles que desafiam nossos preconceitos ou expõem nossa complacência. Não há, irmãos, como lidar com a morte espiritual dos outros sem antes nós lidarmos com a nossa própria morte espiritual. E não, irmãos, não há como tratar a morte espiritual das igrejas sem tratar da morte espiritual de nossas próprias almas. Quando o machado do arrependimento é posto à raiz do nosso amor próprio natural. Quando o machado, irmãos, do arrependimento for posto sobre a raiz do nosso amor próprio natural, onde nós estaremos? Nós passaremos, irmãos, a estar no lugar onde podemos esperar ver a visitação graciosa de Deus, tanto em nível pessoal quanto eclesial. Quando o Senhor vem conduzindo-nos por sua graça ao arrependimento e a reconhecermos que nos amamos demais, que temos amor próprio, Ele arranca isso. Nós somos conduzidos a um lugar, irmãos, onde nós poderemos contemplar verdadeiramente a graciosa visitação do nosso Deus e experimentaremos isso. Então, irmãos, mas essa tarefa não é fácil de modo algum. Se não for, irmãos, por outros motivos, será que a morte espiritual é profundamente... Será porque a morte espiritual é profundamente enraizada e amplamente espalhada? Além disso, irmãos, poucos parecem dispostos a tratá-la como um assunto que é urgente. Poucos parecem estar preocupados ou dispostos a tratar a morte espiritual como um assunto urgente. Nós devemos entender, irmãos, trata-se de um assunto urgente. Aí nós devemos, então, com a graça de Deus, atentar para a nossa própria vida, vasculhando o nosso próprio coração, para vermos se nós estamos vivos para o Senhor ou se nós estamos entrando em uma morte espiritual. Precisamos, com sinceridade e com atenção, à luz da palavra de Deus, que é o meio através do qual nós examinamos o nosso estado espiritual, ver onde está o nosso estado, se estamos vivos para com o Senhor ou se estamos caminhando para uma morte espiritual. Que o nosso Deus, irmãos, nos livre da morte espiritual
e nos conceda a graça de sermos semelhantes a Cristo. Aquele que viveu sempre vivo, ativo, como uma tocha ardente por Deus e pelo seu reino. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude. Amém. Vamos